Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Pedi para os irmãos abrir a Bíblia em Isaías 43. Isaías 43, do versículos 1 ao 5. Pedi para o irmão Richard fazer a leitura em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Isaías 43, do 1 ao 5. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Isaías 43, do versículo 1 ao 5. Passo ali. Mas agora, assim diz o Senhor, que o criou, ó Jacó, e que o formou, ó Israel: não tenha medo, porque eu o remi, eu o chamei pelo seu nome, você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o submergerão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará, as chamas não o atingirão. Porque eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dei o Egito em resgate por você, e a Etiópia e Sebá, para que você fosse meu. Visto que você é precioso aos meus olhos e digno de honra, e porque eu o amo, darei homens por você e povos em troca de sua vida. Não tenha medo, porque eu estarei com você. Trarei a sua descendência desde o Oriente, eu a ajuntarei desde o Ocidente. Amém? Amém, glória a Deus. Pode tomar assento, irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Dá uma forte salva de palmas ao nosso Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus, aleluias. O diácono Raquel apresentou a palavra. E a palavra desta noite, irmãos, é uma palavra que está sendo recorrente, né, nesse ano. Bastante mensagem, o hino que a irmã Raquel acabou de louvar, né? Que pra gente não ter medo, né? Pra gente saber que os nossos sonhos, os nossos projetos estão, né? A nossa vida está tudo no controle do Senhor. Então a gente não tem que ter medo, a gente tem que olhar para a luta, para os desafios, seja ele qual for, mas não esquecer que a gente tem um Deus cuidando de nós. Que a gente possa sempre olhar para o nosso Deus, para que a gente possa descansar, que a gente possa perseverar no Senhor, não desistir, não sucumbir, não cair, né, na armadilha do inimigo. Muitas vezes, irmãos, o inimigo ele não consegue te atingir porque você está firme na fé. Ele tenta atingir de outra forma, tenta atingir um filho, né, esposa, um familiar, e através disso tentar tirar a tua paz, para tentar te desanimar, tentar fazer você questionar o Senhor. Isso é estratégia do maligno, irmãos. Mas a palavra desta noite vai nos falar: tudo está no controle do nosso Deus. O inimigo ele pode se levantar. A palavra vai falar aqui, né, no versículo 2, que pode ter, Deus não vai impedir a luta, né, mas Ele vai estar conosco na luta. Não impediu, né, que Sadraque, Mesaque e Abednego fosse jogado na fornalha, mas ele estava lá com eles na fornalha. Não impediu que Daniel fosse jogado na cova do leão, mas nosso Senhor Jesus Cristo estava lá com ele, fechando a boca do leão. Então, irmãos, pode vir luta. E a diferença, irmãos, em certas partes, nós e os ímpios, nós somos iguais, mas depois tem uma parte que nós somos diferentes. Porque tanto nós, né, cristãos, como o ímpio, quando vem alguma luta na nossa vida que a gente consegue resolver, a gente vai lá e resolve. Lógico que a gente, o cristão, ele agradece ao Senhor, pede direção do Senhor, mas a gente vai lá e faz. Por exemplo, uma parcela de uma casa, de um carro, de um bem que a gente comprou, uma geladeira ou o que seja. Chegou o final do mês, você tem o dinheiro, você vai lá, agradece a Deus e paga. Então tem luta que a gente vê na nossa vida, né? Um desemprego, por exemplo, você vai lá, você corre atrás, você não conseguiu um emprego registrado, você arruma, faz um bico, você corre atrás porque está no nosso alcance. A gente agradece a Deus,
está no nosso alcance, a gente vai e faz. E o ímpio é a mesma coisa. Só que o ímpio, ele vai só na força dele. Nós não, nós vamos na força do nosso Deus. Então, irmãos, quando chega a luta que o ímpio não consegue resolver, ele se desespera. E isso, irmãos, não pode acontecer conosco que estamos na presença do Senhor. Porque nós temos que saber que vai vir luta, que a gente não vai poder fazer nada. E não vai adiantar a gente brigar, discutir, questionar, que a gente só vai piorar a situação. Mas a gente tem que saber que tem um Deus por nós. Tem um Deus que vai, estar conosco ali na batalha. Não vai deixar a gente ali na batalha para a gente ser derrotado. Vai estar conosco ali na batalha. Mas para isso, irmãos, a gente tem que muitas vezes fechar os nossos olhos físicos e abrir os nossos olhos espirituais. Porque às vezes o seu olho físico não vai estar vendo saída. Mas se você fechar o seu olho físico, se ajoelhar aos pés do Senhor e abrir os seus olhos espirituais, você vai saber que tem um Deus que está na direção da sua vida. Tem um Deus que vai estar conosco, lutando por nós. Então a gente tem que saber que nós somos escolhidos do Senhor. Nós somos preciosos aos olhos do Senhor. Nós não somos obra do acaso. Então, irmãos, a gente tem que saber que Deus vai estar conosco o tempo todo. A luta pode durar um dia, um mês, um ano, 10 anos, mas o Senhor vai estar ali conosco, nos dando força, nos sustentando, nos capacitando e vai dar a nossa vitória, irmãos. Nós temos que ter essa certeza. Não adianta a gente glorificar o Senhor quando ouve um louvor, dar glória a Deus quando ouve uma palavra e depois quando a luta vir questionar o Senhor. Não, quando a luta vier, aí sim que a gente tem que dar glória a Deus, porque a gente sabe que a luta pra gente é difícil, mas pro nosso Deus não. A gente sabe que o nosso Deus vai estar lá no nosso barco, lá até a campanha da tempestade. A gente sozinho, o barco vira e a gente afunda, morre afogado. Mas com Jesus no nosso barco, irmãos, pode ter certeza que a tempestade não vira o barco. Pode até balançar, pode chegar a hora que você não vai ver saída, mas Cristo vê saída por nós. Então, irmãos, para aquilo que homem nenhum dava jeito, que era para a morte, nosso Senhor Jesus Cristo deu jeito. Então a gente tem que perseverar, ficar firme, na presença do Senhor. Pedir para o irmão Lucas colocar no capítulo 41 mesmo, de Isaías 41, para ler o versículo 10, para os irmãos ver que a palavra, ali Deus estava falando com o seu povo, e está falando hoje com o seu povo. Nós somos o povo de Deus. Assim como Israel foi escolhido de Deus, nós também fomos. A palavra vai falar lá que para salvar Israel, Deus deu o Egito, mas para salvar a gente, Deus deu o seu próprio Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que é algo muito maior. Então o 41:10 fala: não tema, porque eu estou com você, não fique com medo. Veja que Deus repete, primeiro ele fala para a gente não ter medo, depois ele fala, não fique. Então veja, irmãos, que o nosso Deus, o próprio Deus, irmãos, está mandando a gente ter coragem. Não é o homem que está mandando, não é o pastor, não sou eu. Quem está mandando é a palavra. Não tema, porque Deus, nosso Senhor Jesus Cristo está conosco. Deus está conosco. E fala, não fique com medo. Porque, irmãos, o diabo está aqui no mundo desde que o mundo é mundo. Não adianta a gente, pela nossa sabedoria, achar que a gente vai ser mais esperto, que não vai ser. A gente vai ser muito pelo contrário, vai ser alvo fácil. Mas, se a gente perseverar, ficar firme na presença do Senhor, Cristo vai lutar por nós, irmãos. E a derrota do inimigo, ela é certa. Aqui, o Antigo Testamento é dividido em livros, por temas. Isaías está no livro profético, porque Deus usou grandemente Isaías para ser um profeta do Senhor, Aqui em 42, no 42:1, vai falar de Jesus Cristo. Olha o 42:1 que fala: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se agrada. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Veja, irmãos, que milênio antes de Cristo vir, Deus usou Isaías para falar, que o gentio, que naquela época ninguém entendia, porque
Para os judeus é só eles que tinham direito de salvação, porque aqui a palavra fala de Israel, mas aqui 1000 anos antes, irmãos, Deus já profetizava, né, que ia vir o filho dele, o escolhido, e ele promulgará o direito para os gentios, e os gentios somos nós, irmãos. Então veja, irmãos, que Deus não erra. Deus não errou quando falou que ia vir Cristo e veio. Então, se Deus não errou quando falou que ia vir Cristo e veio, irmãos, o Senhor não erra para falar para a gente essa noite não ter medo. Não ter medo da luta, não ter medo da dificuldade e fechar muitas vezes os olhos físicos e deixar abertos os olhos espirituais, irmãos, porque senão a gente vai incorrer em erro. Satanás vai usar uma seta e vai nos atingir porque a gente não está olhando para o Deus que a gente serve. E aqui Deus fala para a gente não ficar com medo. E ele termina continuando aqui o 10, ele fala: porque eu sou o seu Deus. Então não é para a gente ter medo porque a gente é forte, porque a gente é inteligente, não. Porque a gente aqui é falha, é tudo pó. Mas a gente tem um Deus que a gente serve, que é o Deus do impossível. Cristo, irmãos, pagou por nossos pecados, pagou para nós ter direito à salvação. Então não tem nada que tira o nosso bem mais precioso, que é a nossa salvação. E enquanto nós estivermos aqui, irmãos, Cristo vai estar cuidando de nós. Isso que nós temos que ter essa certeza. Porque a gente tem que sempre o pastor fala do culto de terça-feira, e o culto de terça-feira é voltado para o ensino e revestimento com o Espírito Santo. E o ensino, irmãos, é para a gente gravar isso na nossa cabeça, porque a hora que vira a luta, a gente lembrar dessas palavras que foi ministrada na igreja, porque vai ter luta que vai bater o desespero, porque nós somos ser humano, né? Nós somos cristãos, estamos na presença do Senhor, mas a gente continua, irmãos, sendo falho, sendo limitado. Às vezes a gente vai ficar com medo, é natural, nós somos seres humanos. Mas quando vier, né, aquela situação difícil, que a gente lembre desse versículo: não temas, porque eu sou o seu Deus. Aí, irmão, você pode ter certeza que você pode estar no seu quarto chorando, preocupado, mas a hora que você abrir os seus olhos espirituais e falar com o Senhor, vai vir o alívio, vai vir o escape, porque a luta não é nossa, a luta é do nosso Deus Todo-Poderoso. Basta que a gente, irmão, esteja, né, firme na presença do Senhor. E olha o que Deus continua falando para a gente, irmãos: eu lhe dou forças, sim, eu o ajudo, sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Quer cuidado maior que esse que o nosso Deus tem para com nós, irmãos? Então vamos continuar firme, irmãos, fazendo sempre o melhor na obra do Senhor, vencendo os desafios. Nós que estamos aqui na obra do Senhor, Deus trouxe cada um aqui porque Deus tem projeto na vida de cada um de nós. Então a gente tem que deixar ser usado pelo Espírito Santo de Deus, que Deus vai nos colocar em lugares que a gente nunca imaginou. Mas isso não é para nossa honra e glória, é para a honra e glória do Senhor. A gente tem que ser como foi João Batista, uma voz que clama no deserto, ou seja, um instrumento na mão do Senhor, e ser um instrumento também fora daqui, para ganhar os nossos familiares, para reconciliar os nossos familiares com o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que ser esse instrumento, temos que ser uma ponte para trazer eles de lá para a casa do Senhor, e não um muro para separar, para discutir, para brigar. Contenda, irmãos, não vai levar em lugar nenhum, porque não é o espírito do homem que faz a obra, é o Espírito Santo do Senhor. Então a gente tem que saber que tem coisas, irmãos, que não está no nosso alcance. Tem coisas que não estão no nosso alcance, mas está no alcance do nosso Deus Todo-Poderoso. Aí o 43, pedi para o irmão colocar no 43:1, que é a palavra da noite, fala: mas agora assim diz o Senhor, que o criou, ó Jacó, que o formou, ó Israel: não tenha medo, porque eu o remi, eu o chamei pelo seu nome, você é meu. Então veja, irmãos, que Deus fala novamente para a gente não ter medo. Fala aqui que Deus, né, por meio do nosso Jesus Cristo, nos remiu do pecado. Outrora a gente estava aí no mundo fazendo coisas que desagradavam o Senhor, e hoje nós estamos aqui cheio de falhas, mas nós estamos nos esforçando para ser cada dia melhor por meio do Espírito Santo de Deus que está trabalhando na nossa vida. Porque nós por nós mesmos a gente não consegue, mas com a unção do Senhor na nossa vida a gente consegue, irmãos. Dia a dia ir melhorando e se libertando dos vícios, das dificuldades, e cada vez mais, irmãos, sendo santificado para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente não tem que ter medo. E aqui, irmãos, olha o Deus que a gente serve. Eu o chamei pelo seu nome, né? Antes que a gente tivesse nascido, Deus já tinha nos escolhido. Então nós somos obra do Senhor.
Deus nos ama. A gente ama Deus, mas Deus nos amou primeiro, irmãos. Então que a gente saiba desse valor que a gente tem para Deus. E finaliza aqui o versículo 1 dizendo: você é meu. Então nós somos propriedade de nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Nós somos propriedade de Deus, né? Então que a gente possa sempre saber que se nós somos filhos de Deus, Deus vai cuidar de nós. Ainda que a situação seja difícil, mas tem situação, irmãos, que não vai resolver na hora. Não adianta. Tem situação que com o passar dos anos, leva um tempo, mas durante esse tempo, o 2 vai falar que nós vamos enfrentar perigos. Mas durante esse perigo, durante essas lutas, o Senhor vai estar conosco. É isso que a gente tem que saber. O Senhor vai estar conosco. O 2 diz: quando você passar pelas águas, estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará, e as chamas não o atingirão. Então veja, irmãos, que aqui não é um rol, né, de perigo taxativo, que é só esses. Não, aqui é só exemplificativo, são só exemplos. Aqui Deus está falando conosco dos perigos da vida, do dia a dia. Mas não importa, irmão, qual for o perigo, o Senhor estará conosco. Satanás joga os dardos inflamados do maligno, mas não nos atinge, porque os anjos do Senhor estão acampando ao nosso redor. Cristo está cuidando de nós. Quanto livramento a gente já não teve aqui, até mesmo de morte, de enfermidade. Quantos irmãos aqui não passaram por cirurgia, que podia não voltar mais ali, e o Senhor sustentou, porque o Senhor tem um projeto na nossa vida. Porque se fosse para Deus recolher, glória a Deus por isso, né? Se nós estivéssemos na presença do Senhor, morrer em Cristo é lucro, né? Então a gente tem que saber disso. Mas se o Senhor nos sustentou, irmão, se o Senhor deixou que, né, a gente passasse pelo perigo, como fala aqui dos 3 tipos de perigo, e o Senhor esteve conosco lá sustentando, irmãos, é porque o Senhor tem projeto na nossa vida aqui ainda. O Senhor vai nos usar na obra dele, vai nos usar como canal de bênção na vida de outras pessoas. Então glória a Deus por isso. Enquanto nós estivermos aqui, vamos fazer o nosso melhor para o Senhor. E aqui fala, né, quando passarem pelas águas, eu estarei com você. Então Deus, irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo está conosco o tempo todo, né? Quando fala do fogo aqui, né, como foi dito de Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus não impediu a luta na vida deles. Se Deus quisesse, Deus podia ter impedido, né? Deus podia ter dado um escape e eles ter salvado eles. Um anjo do Senhor teria acabado com tudo lá. Não fala aqui que um anjo do Senhor matou 180 mil? Então Deus, irmãos, está no controle de tudo. Mas Deus permitiu que eles fossem amarrados e fossem jogados. Agora você para pensar o sentimento que tinha aquele povo, né? Que eles faziam um espetáculo para vangloriar o nome do rei humano. Quando amarraram, falaram: esse é o servo de Deus aqui, ó, vamos jogar no fogo. A hora que eles jogaram lá, para eles foi um motivo de festa. Mas esse pensamento mudou. A hora que eles olharam lá na fornalha e viram 4 em vez de 3. E viram que o fogo não tinha efeito nenhum sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, porque Cristo estava lá com eles, irmãos. E aquilo que era, né, algo que eles estavam se vangloriando por estar jogando uns 3 servos do Senhor lá dentro, aquilo virou um testemunho de conversão para eles. Então é isso que a gente tem que entender, irmãos. Muitas vezes a gente vai ser jogado na luta, mas através dessa luta, Deus vai usar a gente como testemunho vivo do que o Senhor faz nas nossas vidas. E sendo esse testemunho, irmãos, pode servir para a conversão de muitos. Então a gente não pode questionar quando vem a luta na nossa vida. Ah, Senhor, estou na presença, mas aconteceu isso. É o irmão da direita, a vida dele sempre está tendo bênção, a minha luta. Glorifique o Senhor em meio às lutas, porque você vai glorificar o Senhor depois também em meio às vitórias. Pensa, irmão, ser jogado numa fornalha ardente, que eles acenderam tanta fornalha, esquentaram tanta fornalha, que quem jogou eles lá morreu queimado. Então veja, né, a situação que era. Não tinha jeito para o homem ali, era ser jogado, morrer queimado lá e virar pó. Mas para Cristo tinha. Então a gente tem que saber, irmãos, que vai ter luta na nossa vida.
e que não tiver jeito para a gente, igual não tinha jeito para os 3, estavam amarrados, jogados na fornalha, para Cristo tinha jeito, irmãos. Então a nossa vida tem jeito, as nossas lutas tem jeito. Aqui o versículo 2 fala que nós vamos sim passar por luta. O ímpio passa por luta, o cristão também passa por luta. A diferença é que o ímpio vai pela sua força e nós vamos pela força do nosso Deus. Isso que é a diferença, irmãos. É isso que nos dá tranquilidade, nos dá força, nos dá amparo, para a gente saber que a gente não está sozinho. Cristo está conosco, Cristo está lutando conosco essa nossa luta do dia a dia. E muitas vezes, irmão, a gente questiona. Pense se Sadraque, Mesaque e Abednego questionasse o Senhor: Senhor, a gente jejuou, não comeu a comida deles, fez tudo que agradava o Senhor, e agora o Senhor vai permitir que nos amarre e jogue na fornalha? Pense se eles tivessem questionado o Senhor. Eles iam estar fazendo o que era certo ou o que é errado? O que é errado, irmãos, ia estar questionando contra o Senhor. Mas veio a luta e Deus permitiu que eles passassem pela luta, mas o Senhor estava lá com eles. O Senhor deu livramento para os 3, o fogo não fez nada para eles. Daniel, quando o rei proibiu, que orasse, o que ele fez, irmãos? Foi lá e orou. E ele foi lá e orou, e o que aconteceu com ele? Ele foi jogado na cova do leão. Ele não podia também ter questionado: Senhor, fizeram a lei contra o Senhor, eu fui lá orar para mostrar o Deus que eu servi, e agora eu vou ser jogado na cova do leão? Poderia, irmãos, mas isso é o que foi ministrado, fechar os olhos físicos e abrir os olhos espirituais. Ele não temeu que ele ia ser jogado na cova do leão, não porque ele tinha certeza que ele ia sair vivo dali, irmãos. Ele tinha certeza que ele servia um Deus do impossível, e o que fosse da vontade de Deus seria feito. Porque se fosse da vontade de Deus que ali o leão tivesse matado ele, glória a Deus também, ele já estaria salvo. Que aqui nós somos de passagem, e às vezes a gente esquece isso. E se a gente pegar quantos heróis da fé teve aqui, todos passaram pela morte, somente Cristo está ressuscitado. Então veja, irmãos, que aqui é passagem, e muitas vezes a gente foca tanto nas coisas da terra, perde a hora de sono, preocupado com coisas materiais, e isso não é o caminho, irmãos. O caminho é perseverar e descansar no Senhor. O Senhor está no controle da nossa vida, o Senhor está no controle das nossas lutas, e muitas vezes vai vir luta, e se a gente, irmãos, fizer como fez Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel e tantos outros, aquela luta vai ser um testemunho de vitória na nossa vida, vai ser um testemunho para ganhar pessoas, almas para nosso Senhor Jesus Cristo. E ao passo que, se a gente questionar, a gente interrompe, a gente desagrada o Senhor, porque muitos querem a bênção, mas não querem as lutas. Como Jó falou para a sua mulher: o bem você quis, a luta você não quer. Não, irmãos, nós estamos na presença do Senhor para glorificar o nome do Senhor, seja em meio às lutas e em meio à vitória, porque pode vir luta, porque o versículo 2 fala que vai vir luta, fala que nós vamos ter que passar pelo rio, fala que nós vamos ter que passar pelo fogo, então, irmãos, pelas águas, e exemplos, fala que nós vamos ter luta e vamos ter perigo na nossa vida, mas o Senhor vai nos livrar de todos, irmãos, e glórias a Deus por isso. Então é isso que a gente tem que saber, irmãos. Nós servimos um Deus do impossível, nós não somos obra do acaso, nós não vamos para a luta com a nossa força física apenas, a gente faz a nossa parte, mas a gente sabe que tem um Cristo todo-poderoso que está ali nos capacitando, e aquilo, irmãos, que a gente não pode fazer nada, seja uma doença, seja algo que não está no nosso alcance, o próprio Cristo luta por nós. O que Sadraque, Mesaque e Abednego poderia fazer naquela fornalha amarrado? Nada. O que Daniel poderia fazer na cova do leão? Nada. Mas Cristo podia tudo e pôde, irmãos. Então é isso que a gente tem que saber, que tem luta que vai demorar, tem luta que não está no nosso alcance, mas tudo está no controle do nosso Deus Todo-Poderoso. Então que a gente saiba passar o processo, irmãos, indo, fazendo a nossa parte, perseverando, sabendo que nós servimos um Deus impossível. Tem coisas que é difícil para a gente? Tem. Que é impossível? Tem. Mas para o nosso Deus não. Para o nosso Deus nada é difícil e tudo é possível. Basta que Deus diga sim e pronto, a nossa bênção chegou. Mas quando a gente estiver na luta, irmãos, vamos lembrar disso. Não vamos lembrar disso só quando chega a bênção, que daí é gostoso testemunhar.
mas quando chegar a bênção, que você olhe para trás, né, e veja a luta que você passou, e quem sustentou foi o Senhor. Quantos livramentos a gente não teve aqui nossos e de nossos familiares? Quantos de nós, né, eu sou um deles que não é nem para estar aqui, era para estar morto, né? Irmão Sidney, não era nem para estar aqui, mas o Senhor tinha um projeto na nossa vida. Quantos de vocês, né, a gente não conhece a vida de cada um, mas passou por acidente, passou por situações de muito perigo, e o Senhor deu livramento, porque você é um projeto de Deus. Então que a gente saiba disso, irmãos, glorificar o Senhor sempre. E o 3 diz: porque eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Cristo é o nosso Salvador, irmãos. É Cristo. Para chegar até Deus, o caminho é nosso Jesus Cristo, né? É a vida, é o caminho. Então, irmãos, vamos perseverar, né? Vamos continuar firme e forte, se esforçando, irmãos, para a gente ser cada dia melhor, um bom testemunho. Se eu quero ganhar um familiar para Cristo, um amigo do serviço, a melhor pregação que eu dou, irmãos, não é o que eu falo, é o que eu vivo. Porque eu posso falar algo aqui e lá fora ser totalmente o oposto, e o mundo está nos observando, porque outrora a gente era pedra, a gente observava os crentes e criticava. Hoje nós somos vidraça, eles estão observando a gente para querer tacar pedra. Mas se a gente, irmãos, perseverar no Senhor, procurar sempre ser um bom testemunho, pode ter certeza que Deus vai nos usar para ser um canal de bênção na vida deles. Então a gente tem que saber, irmãos, a nossa parte, perseverar no Senhor, saber, né, que o nosso viver em Cristo, né, o nosso viver em Cristo é a gente viver aquilo que a gente prega. Tinha um médium aí que era muito famoso, né, que psicografava a carta dos mortos e tal, que estava no avião e deu uma turbulência no avião, e ele foi um dos primeiros que se desesperou. Aí falaram para ele: mas você não é o tal? Você está desesperado por quê? Então veja, irmãos, que o que falaram para ele, que se dizia que era tal pessoa, que tinha tal poder, não tem poder nenhum, irmãos. Quem tem poder é nosso Jesus Cristo. Só que quando a luta vier na nossa vida, irmão, a gente não pode fazer como essa pessoa fez, se desesperar também, porque aí aquela pessoa que está convidando a vir para a igreja, aquela pessoa que está tentando trazer ela para a presença de Cristo, vai falar: ué, mas você não serve o Deus do impossível? Por que você está desesperado? Por que você está questionando? Então, irmãos, a gente tem que ter sabedoria, temos que viver aquilo que a gente prega. Ninguém está falando aqui de ser perfeito, porque nós não vamos ser, mas nós estamos falando de perseverar no Senhor, de buscar mais do Senhor a cada dia, de procurar cada dia mais subir um degrauzinho na obra do Senhor, na nossa fé, crescer mais a nossa fé. Porque tem pessoas que a gente vê que qualquer coisa abala ela, e tem pessoas que a gente vê que está na presença do Senhor, que pode estar o mundo caindo ali, ela está firme e forte. Aquilo que ela consegue fazer, ela está fazendo. O que ela não consegue, ela não está fazendo, porque não está no alcance dela, mas o que ela consegue, ela está fazendo. Então é isso que a gente tem que fazer, irmãos. Pode estar o mar enchendo de água o barco, se a gente tiver uma latinha lá para ir tirando, vamos fazer a nossa parte. Pega a latinha e vai tirando. A parte que nós não conseguir, Cristo faz por nós. O que a gente não pode é ficar de braço cruzado, ficar questionando. Então vamos, irmãos, perseverar na presença do Senhor. Aqui, né, no 3, continuando, fala: dei o Egito em resgate por você, e a Etiópia e Sebá, para que você fosse meu. Aqui, irmão, Deus estava falando para a nação de Israel, né, que eles eram refém, eram escravos no Egito, e Deus, né, deu o Egito em resgate por eles. E como foi ministrado por nós, Deus deu algo muito maior, que foi o seu próprio Filho. Então veja, irmãos, o valor que a gente tem para Deus, o quanto que Deus nos ama. Então vamos continuar firme e forte, irmão, perseverando, porque Deus tem o melhor para a gente. Tem pessoa aí fora que o ímpio está enfrentando uma lutinha e está desesperado, perdendo noite de sono, enquanto o cristão está enfrentando uma luta muito maior, mas está tranquilo, porque ele está descansando no Senhor. Está sim fazendo a sua parte, indo à luta, mas aquilo que ele sabe que não está no alcance dele, ele sabe que está no alcance de Deus. Então é isso, irmãos, que nós temos que fazer: professar a nossa fé, viver a nossa fé. E o 4 vai dizer: visto que você é precioso aos meus olhos e digno de honra,
e porque eu o amo. Então veja, irmãos, que esse versículo, se a gente decorar essa parte aqui, né? Olha o que Deus está falando para nós essa noite, irmãos. Você é precioso aos olhos do Senhor. Tem alguém mais importante para a gente ser precioso? O homem, ele muda de opinião, ele fala que vai fazer algo, dá uma desculpa, depois ele não faz. Deus não, o que Deus promete, Deus faz, né? E olha o que Deus está nos falando essa noite, né? Nós somos preciosos aos olhos do Senhor. Então saiba que você tem valor. Nunca deixe, né? Seja por situação financeira, por emprego, né? Você está lá, tem um encarregado, um gerente, seja onde for, né? Se você tiver poder aquisitivo pouco, tiver numa loja, tiver alguém, nunca deixe, irmão, ninguém te destratar. Não é você ir lá e brigar com a pessoa, não. É você não deixar aquilo entrar no seu interior. Pessoas falar que você não é capaz, e você ir deixar aquela palavra penetrar no seu coração, você desistir do seu sonho, do projeto que Deus tem para você, na sua vida. Não deixe, irmãos. Não deixe também que a sua mente fala que você não vai conseguir. Deus é com você. Isso que nós temos que saber. Veja que Deus está falando conosco. Nós somos preciosos aos olhos do Senhor. Então isso basta, irmãos. O que a pessoa está pensando de nós lá, se nós estivermos agindo com a retidão no caminho do Senhor, é problema dela. Tem coisas que a gente não vai conseguir mudar o que ela está pensando naquele momento. Não adianta você ir lá e criar contenda. Deixa ela pensar e falar o que ela quiser. O importante é você colocar a sua cabeça no travesseiro e dormir na paz do Senhor. Orar por aquela pessoa e não brigar. Porque no dia de amanhã, essa luta que você está passando, que está enfrentando às vezes por causa dessa pessoa, ela pode ver o Deus que você serve, e você pode ser o canal de bênção para a conversão dela. Então a gente tem que ter sabedoria, irmãos. Não deixa nunca que ninguém te diminua. A pessoa pode até te ofender, te falar as coisas, você não vai entrar em contenda com ela, mas você não tem que receber aquilo para a sua vida, porque nós servimos um Deus do impossível, e Deus está falando que nós somos preciosos aos olhos do Senhor, e isso basta, irmãos. Isso para a gente basta. Ser precioso aos olhos do Senhor é o mais importante para a gente. É o que a gente tem que levantar todo dia, agradecer a Deus e saber: Deus me ama, eu tenho valor para Deus, eu sou importante para Deus, eu sou importante na obra do Senhor. Não que a gente seja indispensável, mas que a gente é importante porque a gente é filho de Deus, que a gente é obediente ao Senhor. E fala que nós somos no que de honra. Que honra, irmãos, que nós merecemos? Nenhuma. Mas para o nosso Deus, Deus fala que nós somos dignos de honra. Tão digno, irmãos, que Deus deu seu próprio Filho para que a gente pudesse ter direito à salvação. E fala: porque eu o amo. Então Deus nos ama, irmãos. Vamos gravar essa frase no nosso pensamento. Deus nos ama. Tem amor de filho, amor de esposa, amor de irmão, né, de pai. Mas o maior que tem é o amor de Deus por nós. Isso que a gente tem que saber, irmãos. Deus nos ama. Nós somos importantes para Deus. Nós somos preciosos aos olhos do Senhor. Então vamos ficar, irmãos, com essa palavra no nosso coração. Saber que Deus é conosco, irmãos. Que Deus é nosso Pai. Nós não somos bastardos, nós temos um Pai. E esse Pai é nosso Deus Todo-Poderoso. Um Deus que está conosco em toda e em qualquer situação. Se a gente parar e pensar, irmãos, se tiver uma situação difícil e a gente for tentar resolver, a gente pode desesperar, pode não conseguir, pode arrumar uma outra confusão. Mas se a gente parar um pouco, refletir, que seja um minuto sequer, refletir, orar ao Senhor, pedir ajuda do Senhor, a gente já vai encarar aquela situação de forma diferente. A gente já vai ter mais confiança, vai ter mais sabedoria, vai saber o momento de falar, o momento de ficar quieto. Então, irmãos, vamos consagrar ao Senhor tudo que a gente for fazer, sabendo que Deus está conosco. Foi falado aqui: água, fogo, rio, não importa o perigo, Deus está lá conosco, segurando, né, na nossa mão. E aqui continua falando, né, o 4: darei homens por você e povos, né, em troca da sua vida. O 5: não tenha medo, porque eu estarei com você. Trarei a sua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Então, irmãos, não tenha medo. O versículo 5, a parte A, né, para finalizar, diz: não tenha medo. Então, foi falado, ministrado nessa noite, por meio do Espírito Santo do Senhor, o quanto que Deus nos ama, o quanto que nós somos importantes para o Senhor, o quanto que Deus pode permitir a luta na nossa vida, mas Deus, Ele não nos abandona em meio à luta.
Cristo está lá conosco, irmãos, nos fortalecendo, nos ajudando a todo momento, né? Então Deus está falando para nós essa noite, para a gente sair com essa palavra, né, no nosso coração, para a gente não ter medo do inimigo, não ter medo da situação, não ter medo dos desafios do dia a dia, porque o Senhor é conosco, o Senhor nos ama, nós somos importantes para o Senhor, nós somos preciosos aos olhos do Senhor. Então que a gente saiba, irmãos, que tem um Pai que está cuidando de nós. Então vamos ficar com essa palavra no nosso coração, irmãos, vamos perseverar. Perseverarmos na presença do Senhor, sabendo que nós não somos, né, obra do acaso, que nós não estamos aqui para ocupar banco. Deus te trouxe aqui, o Espírito Santo fez a obra no teu coração. Então, irmãos, vamos continuar sendo instrumento de bênçãos, né? A gente, se o homem, né, Samuel, quando Deus mandou ele lá na casa de Jessé, que ia levantar um rei dele, que ele escolheu, Samuel, que era o último juiz que teve, um grande homem de Deus, irmãos, errou, né? Ele pensou que era Eliabe, o mais forte, errou, irmão, porque nós somos ser humano, né? Mas Deus, irmãos, escolheu Davi, que era o menor, o que nem tinha sido chamado, que estava lá apacentando ovelha. Então saiba, irmãos, que Deus escolhe qualquer um aqui, ó. Basta a gente deixar, né, o Espírito Santo do Senhor fazer a obra na nossa vida, não deixar o homem te rotular, não, né? Se esforce, busque o Senhor tem grandes obras na nossa vida. Basta a gente acreditar, irmãos. A gente vai subindo degrau a degrau, porque como pastor a gente sempre conversa, a gente fala, não adianta chegar na igreja e ser aquele fogo de palha, né? Quem aqui já viu fogo em capim sabe, né? Pega aquele fogaréu que ilumina tudo, da altura da casa, daqui a pouco apaga e acaba. Não, irmãos, mesmo que a gente chegue aos poucos, né, diante da nossa humildade, simplicidade, mas que a gente não pare, que a gente continue perseverando, buscando do Senhor, sabendo que nós somos importantes para o Senhor, que Deus nos ama, que a gente está querendo buscar mais do Senhor, e Deus vai fazendo a obra, irmãos, aos poucos, consegue vir à frente, ler um versículo, consegue ter coragem, porque também não é fácil de convidar uma pessoa para vir para a igreja, consegue ir se enquadrando, né, como teve aqui o irmão Reinaldo, que é a irmã Janaína, chegou aqui, foi fazendo um processo de enquadramento, de conserto, agora passar pelas águas, estão participando da Santa Ceia, a irmã Janaína já participou. Veja, irmãos, as bênçãos, e isso também foi na nossa vida, uma obra de conserto, e vai continuar, irmãos, basta que a gente tenha humildade, né, simplicidade, e sabermos que Deus é digno de honra e de glória, e que a gente pode sim ser um instrumento para isso, né? Vamos continuar perseverando, irmãos. Você não é obra de acaso. Deus tem um projeto para a sua vida, um projeto de vitória. Então fica essa palavra para essa noite. Saiba que você é importante para Deus. Não deixe nunca ninguém te desanimar. Palavras de pessoas que querem o seu mal, querendo fazer com que você pare. Não, vamos perseverar em Cristo, irmãos, que Cristo sim quer o nosso bem. Amém, irmãos? Eu agradeço a minha oportunidade. Eu peço uma forte salva de palmas ao nosso Deus Todo-Poderoso.